Amém? Nós vamos para a 7ª mensagem hoje dessa série. Estamos caminhando aí para finalizarmos a primeira parte desse estudo que nós estamos fazendo em Atos. Semana passada nós refletimos como que essa igreja vivia após o derramamento do Espírito Santo, como que ela se comportava. E vimos que a forma dela viver impactou a sociedade caiu na graça, né? Ela se simpatizou com aquela igreja, e enquanto eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, enquanto a sociedade via a diferença naquela igreja, Deus então acrescentava àquela igreja dia a dia. Deus ia salvando, né? E assim trazendo mais pessoas para o corpo místico de Jesus. Lucas faz agora, no capítulo 3, uma transição da vida em comunidade da igreja para uma transição de 2 apóstolos, 2 discípulos de Jesus, a forma que eles viviam em conjunto, em comunidade. Agora Lucas faz a transição para citar algo específico sobre Pedro e sobre João e sobre aquele homem especial na porta, em frente à porta formosa. Leio com vocês hoje Atos capítulo 3, versículo 1 ao 11. Atos capítulo 3, versículo 1 ao 11. Todos encontraram? Amém? Diz assim: certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sentado, sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para eles. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata e não tenho ouro, mas lhe dou o que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, e ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, ele entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na porta formosa, e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João, e não se afastava dele. Amém? Feche seus olhos, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos dá para sermos discipulados pela Tua palavra. Que o Senhor continue falando conosco. Precisamos ouvir a Tua voz. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. O dia judeu iniciava-se às 6 da manhã e se encerrava às 6 da tarde. Para os judeus devotos, havia 3 turnos por dia que eles oravam. Era às 9, a meio-dia e às 3 da tarde. Pedro e João, então, conforme nós vimos, e os irmãos conhecem essa narrativa, estão indo agora para o templo para orar. Mas nesse dia algo diferente iria acontecer. Não seria um dia como os demais dias. Não era mais o mesmo João, não era mais o mesmo Pedro de antigamente que entrava e saía do templo. Mas agora eram homens cheios do Espírito Santo. Homens aonde o Espírito Santo foram derramados sobre eles. Também sabemos que ali havia um homem aleijado, que não andava,
Aliás, nunca havia andado na vida. E também, Atos, capítulo 4, versículo 22, vai nos dizer que este aleijado que havia sido curado, milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Pense bem, era um homem que não andava, não há pouco tempo, mas ele era de nascença. Então esse homem tinha uma impossibilidade de andar no mínimo 40 anos. Era um homem evidentemente perdido de esperança. Era um homem que já não tinha mais esperança para ele. Assim como muitas pessoas, no decorrer do tempo, de tanto sofrimento, tanto tempo sofrendo, também se perde a sua esperança. A única coisa que esse homem contava era com as esmolas, que ele ali poderia receber no local onde a pessoa ia com o coração mais contrito, estava indo orar, né? Estava indo para o templo. Então, a única coisa que ele esperava era receber esmolas de alguém. Mas para também receber esmolas de alguém, esse homem dependia, olha só. Ele dependia, não era uma criança, era um homem de 40 anos. E ele dependia de outros homens para o carregar e o colocar ali naquele local. A Bíblia nos diz que esse homem era colocado ali todos os dias. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta formosa. Pense comigo. Os judeus ritualmente eles cumpriam pelo menos 3 vezes de oração. Os religiosos que levavam a sério passavam ali no mínimo 3 vezes. Mas também tinha aqueles que não cumpriam as 3 vezes, mas entravam e saíam diariamente do templo. Passavam por esse homem todos os dias, assim como este homem era colocado ali todos os dias, ali também passavam-se os mesmos homens todos os dias. Os homens passavam ali. Mas estes homens não tinham nada além de esmola para dar a esse aleijado. Os homens que passavam ali conheciam tudo de religião. Os homens que passavam ali conheciam tudo sobre Deus. Conheciam tudo sobre o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que fez água brotar da rocha, o Deus que enviava maná 6 vezes, 6 dias da semana. Eles conheciam tudo sobre Deus. A única coisa que eles não conheciam o poder do próprio Deus que podia fazer naquele momento. Agora, estes homens, esses dois, cheios do Espírito Santo, oferecem algo diferente para aquele homem naquele dia. Assim também, como muitas pessoas às vezes, entram semanalmente pelas portas do templo, entram às vezes diariamente pelas portas do templo, sabem muito sobre Deus, mas não conhecem Deus de fato. Como assim saber sobre Deus? Podemos saber tudo sobre religião. Podemos saber tudo sobre a Reforma Protestante. Podemos saber tudo sobre os 5 pontos de Calvino. Podemos saber tudo da patrística. Podemos saber tudo da teologia, soterologia. Tudo isso é muito bom e devemos saber. Mas, se nós apenas termos o conhecimento intelectual e não formos cheios do Espírito Santo de Deus, cheios do poder de Deus, nós nada iremos poder oferecer à sociedade que está lá fora. Sabe por que às vezes nós ficamos sem respostas, sem palavras, a um mundo corrompido ou para as pessoas necessitadas? É falta de sermos cheios do Espírito Santo. Porque às vezes nós temos a cabeça desse tamanho. Sabemos muita coisa. Sabemos tudo. Assim alguns dizem que sabem tudo. Mas não tem
poder do Espírito Santo a oferecer às pessoas. Não tem a palavra que transforma a vida, a palavra que muda a vida, a palavra que restaura a vida, a palavra que restaura a família, a palavra que restaura o relacionamento entre pais e filhos, maridos e esposas. Teologia é bom, e os irmãos sabem disso. Mas se nós não formos cheios do Espírito Santo, o que John Wesley disse: dai-me 100 homens que nada temam, senão o pecado, e que nada desejam, senão a Deus, e eu abalarei o mundo. É o que está faltando hoje para a igreja, pessoas que não desejam nada além de Deus, para abalar a sociedade e reverter então a sociedade, a cultura que está impactando o mundo. Nós agora, igreja que deseja somente a Deus, reverter esse quadro e agora as pessoas lá fora serem impactadas pela igreja cheia do Espírito Santo. Então, nesta noite vale a pena nós refletirmos em algumas atitudes destes homens, Pedro e João, para nós aplicarmos para nós hoje. A primeira coisa que eu quero pensar com os irmãos é que a oração tem que ser prioridade para a vida do discípulo de Jesus. A oração não pode ser tratada como algo secundário. A oração não pode ser tratada como algo micro, mas tem que ser tratada como algo macro. Os discípulos estão subindo no horário específico da reunião. Era da tradição deles, e isso nos mostra algo importante para nós, que esses discípulos estão cumprindo uma disciplina. Havia uma disciplina, é 9, é meio-dia e é 3 horas da tarde. Eles estão cumprindo uma disciplina, havia disciplina da parte deles, e a oração tem que ser tratada dessa forma, com prioridade em nossa vida, meus irmãos. A oração tem que ter prioridade nas nossas vidas. Quando nós deixamos de orar, automaticamente nós deixamos o relacionamento com o Pai. Nós deixamos de nos relacionar com Deus, e se nós quisermos ser cheios do Espírito Santo e termos o que dar então às pessoas que estão ao nosso redor, no nosso trabalho, na nossa sala de aula, na pessoa que divide a mesma mesa no escritório comigo, ou na família que se reúne ao domingo, nós precisamos orar para sermos cheios do Espírito Santo e termos alguma coisa a oferecer a essas pessoas. A oração não pode ser tratada como algo secundário, e nós já vimos isso aqui no decorrer dessa série de mensagem, mas olha, nós precisamos bater nessa tecla. Disciplina espiritual. Se eu perguntar para você que você deseja ser cheio do Espírito Santo, é lógico que você vai dizer amém, eu desejo. Se eu perguntar para você nessa noite, quem aqui quer que Deus dirija todas as áreas da sua vida, que domine suas emoções, seus sentimentos, você vai dizer eu também eu quero. E Tiago tem um conselho, uma resposta para isso. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Aproximem-se de Deus, cheguem-se a Deus, e Ele se chegará a vós. Aproxime-se de Deus de que forma? Uma das melhores e, primeiramente, é através da oração, do relacionamento. A oração tem que fazer parte da nossa disciplina espiritual. Nós não podemos abrir mão disso. O problema, meus irmãos, é que as pessoas, por estarem inseridas às vezes num ambiente espiritual, por fazer parte de uma igreja, entrar pela porta formosa, todos os domingos, diariamente, as pessoas estão com dificuldades de reconhecerem que estão ausentes de Deus. As pessoas estão com dificuldades disso. Mas o conselho para nós nesta noite é: aproxime-se de Deus.
Cheguem-se diante de Deus, porque Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Nós não podemos abrir mão disso. A segunda atitude que nós devemos aplicar em nossas vidas é: o discípulo de Jesus não pode fugir da sua responsabilidade. O discípulo de Jesus não pode fugir da responsabilidade que ele tem em uma sociedade corrompida, conforme diz no texto de Atos. Nós não podemos fugir disso. A Bíblia nos diz, quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele: olhe para nós. Olhe para nós, e isso fere a teologia de alguns. Isso fere o pensamento de algum, porque nós costumamos dizer: não olhe para mim, olhe para Jesus. Jesus nos deu um compromisso, Jesus nos deu uma missão, e Ele disse que nós devemos ser sal e luz no meio de trevas. Mas nós transferimos a nossa responsabilidade, que Paulo chamou para ele: olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas nós transferimos a nossa responsabilidade: não olha para mim, não. Olha para Jesus, mas você reflete Jesus em meio a uma sociedade corrompida. É você. É você. Apocalipse capítulo 2, capítulo 1, diz que João viu um semelhante ao Filho do Homem que andava no meio dos candeeiros. Os 7 candeeiros representam a igreja. Então, no meio dos candeeiros, ele viu o Filho do Homem. O que significa isso? Que as pessoas, a sociedade vê Jesus por meio da igreja, por meio de nós. Mas nós dizemos: não olha para mim, olha para Jesus, olha para Jesus. Nós costumamos a dizer isso, e é lógico que Pedro em si mesmo não iria fazer nada a esse aleijado, mas através do nome de Jesus, e Jesus através de Pedro iria fazer e fez. Nós temos uma grande responsabilidade na sociedade, meus irmãos. E não adianta nós querermos fugir disso. A Bíblia nos diz que nós somos a carta. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2 e 3, vocês mesmos são nossa carta, demonstrando o trabalho dos apóstolos, escrita em nosso coração para ser conhecida e lida por todos. Por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo. Nós devemos ser lida. É isso que o apóstolo está falando, que nós devemos ser lidas. E as pessoas verem Jesus. Jesus em nós. A pergunta é: o que a igreja tem a dizer hoje para a sociedade? Olhe para nós. O que a igreja tem a dizer, no que ela está se envolvendo hoje? Com o que a igreja está se envolvendo? É mais os escândalos que têm chamado a atenção da sociedade? Ou na verdade nós estamos inalando o bom aroma, o bom perfume de Cristo? No que a igreja tem se envolvido? Quais são os assuntos que a igreja tem debatido? Será que nós podemos dizer como Pedro: olha para nós? Será que eu e você podemos chamar essa responsabilidade e dizer: eu não sou perfeito, mas eu estou tentando seguir e ser igual àquele que é perfeito, Cristo Jesus. Olha para mim. Isso não é soberba. Não é soberba, mas é assumir a nossa responsabilidade como igreja de Jesus. Será que nós podemos dizer aos nossos filhos, será que os pais podem dizer aos filhos: olha para nós? Será que nós podemos dizer para os nossos filhos: olha para o nosso casamento?
Será que nós podemos dizer a uma sociedade que se divorcia cada vez mais, olha para o relacionamento dos cristãos? Será que nós podemos dizer a um jogo político corrupto, olha para nós? No que a igreja tem se envolvido? Será que nós podemos dizer aos nossos amigos de trabalho, olha para nós? Será que você, jovem, pode dizer ao seu amigo de faculdade, de universidade, de colégio, olha para nós? Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Deus nos chamou, nação eleita e santa, separada para Ele. Deus nos chamou. Como disse o pastor metodista Stanley Jones, ele disse, o maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, mas é o subcristianismo. O que é isso? É quando há um abismo entre aquilo que falamos, entre aquilo que fazemos. O que é o subcristianismo? É quando há um abismo entre aquilo que professamos, entre aquilo que praticamos. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade como discípulos de Jesus em uma sociedade polarizada pelo ódio. Em uma sociedade cheia de ideologias, injustiça e miséria, e mostrar que há um reino de amor, de justiça verdadeira, de igualdade, e esse reino virá através de uma atitude plena com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Chamar a responsabilidade dizendo, olha para nós. Não somos perfeitos, mas seguimos e buscamos o aperfeiçoamento daquele que é. Olha para nós. O que nós vemos as igrejas mais discutindo hoje? A terceira e última atitude para nós refletirmos é que o discípulo de Jesus tem que ter compaixão dos outros. O discípulo de Jesus tem que ter misericórdia, misericardia, meu coração na miséria do outro. O discípulo de Jesus tem que colocar o coração dele na situação do outro. O texto diz, Pedro, no entanto, disse, não tenho prata e nem ouro, mas lhe dou o que tenho. O que eu tenho? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou-o pela mão e o ajudou a levantar-se. Além de falar, houve uma atitude de Pedro. E você notou que desde o primeiro capítulo nós temos refletido aqui, e sempre é citado o Espírito Santo, mas aqui o Espírito Santo não é citado. Mas mesmo assim o Espírito Santo está agindo por meio dos seus. E outra coisa, Deus não falou nada para eles aqui, o que eles deveriam fazer. Quer dizer, não falou de modo extraordinário, mas Deus falou de modo ordinário, falou por meio da necessidade daquele homem. Que às vezes nós esperamos aparecer uma luz branca no quarto, ouvir uma voz de longe. Às vezes nós esperamos alguém parar nós na rua. Algo extraordinário, e Deus está falando da forma ordinária. Deus continua falando. Às vezes nós esperamos que Deus fale de forma extraordinária, e Ele já está falando por meio da situação que nós estamos vendo, está diante de nós. Deus está falando, está diante dos nossos olhos. A situação está diante, o problema está diante, a necessidade dos outros estão diante de nós. E nós ficamos, fala comigo, Deus, o que eu devo fazer? E Deus está falando diante da necessidade do outro.
A diferença é que Pedro não fechou os olhos para essa necessidade por causa da sua tradição. Quantas vezes nós fechamos os olhos para situações, para as necessidades, e automaticamente estamos fechando os ouvidos para o que Deus está falando naquele momento. Um exemplo. Por trás de cada crise existe uma crise de fome. Mais de 60 milhões de brasileiros enfrentam insegurança alimentar. Não estamos falando de fome. De fome é mais de 30 milhões que não têm o que comer. Nós estamos falando de insegurança alimentar. Sabe você que comia carne toda semana e agora você está comendo 2 vezes, 3 vezes? Agora pense naquele que comia a carne 1 vez por semana. Ou então pense naquele que comia a carne 2 vezes por mês. Sabe o que é isso? Amanhã ele não sabe o que ele vai ter. Isso é insegurança. Não é que ele não vai ter o que comer. É que a qualidade está diminuindo. E às vezes nós estamos num padrão e não conseguimos analisar aqueles que comiam o básico do básico. Agora repare, se a sua qualidade você está segurando porque as coisas de fato estão caras, absurdas, imagine aqueles lá atrás, que já tinha dificuldade com isso. Deus está falando com a sua igreja. Não é de forma extraordinária. Deus está falando de forma ordinária. Nós tivemos 400 anos de silêncio, entre aspas, que Deus não usou ninguém, mas Deus continuou falando na história. Tudo aquilo que Daniel viu estava acontecendo. Deus estava falando que ele estava regendo a história. Deus está falando. Em 9 meses, em Americana, contabiliza 10 mortes causadas por suicídio. Equipe de saúde se reuniu nesta terça-feira para discutir ações de prevenção ao suicídio no município. Alguma coisa está errada. Deus está falando. Deus está mostrando à sua igreja a necessidade da sociedade, a necessidade do bairro, a necessidade do seu quarteirão, a necessidade do seu vizinho, do seu parente. Deus está falando. Mas nós estamos esperando que caia um trovão e a voz venha como um trovão e assim se vai. Deixa eu falar a verdade para você, a grande parte da sua vida você não vai sentir nada. Os irmãos querem sentir, os crentes querem sentir, eu preciso sentir alguma coisa. E o que você vai fazer na grande parte da sua vida que você não vai sentir nada? Mesmo não sentindo nada, nós sabemos que Deus está conosco. E mesmo Deus não falando de forma extraordinária, Deus continua falando de forma ordinária. Qual é a resposta da igreja, então? É lógico que nós não podemos acabar com a fome, mas nós podemos fazer a nossa parte. Nós falamos semana passada que ali não havia cobrança, eles espontaneamente abriram mão do que tinham. O que nós podemos compartilhar, então? O que nós podemos compartilhar com a sociedade? Aí você pode me perguntar, mas é possível agir assim? Eu digo para você que é possível agir assim. Porque se nós olharmos de fato para este homem e para as outras pessoas, nós nos veremos em todas elas. Se você olhar de fato para esse homem, você vai se enxergar nele. Se você olhar de fato no caído, naquele na sarjeta, você vai se enxergar nele. O homem era pobre, um mendigo. E assim éramos nós.
falidos, totalmente falidos diante de Deus, incapazes de pagarmos a nossa dívida que tínhamos diante dele. Éramos eu e você. Esse homem não podia estar no templo. Pela sua deficiência, ele não poderia estar no templo, uma que a religião nem permitia. Assim também nós estávamos totalmente destituídos da glória de Deus, afastados da presença de Deus. Esse homem foi curado imediatamente pela graça de Deus. Assim também nós. Quando o Espírito Santo nos vivificou, nos regenerou, nos levou ao arrependimento, Deus agora nos cura da nossa maior enfermidade, da maior enfermidade do homem, o pecado que foi herdado por Adão, através da graça manifestada na cruz do Calvário, nosso Senhor Jesus Cristo. Porque um dia Cristo entrou na história, morreu por nós, perdoou os nossos pecados, perdoou os meus, os teus pecados, pagou a dívida que nós não poderíamos pagar e nos trouxe agora para um novo relacionamento com Deus Pai, através do sangue que foi derramado na cruz. Jesus nos perdoou. E por causa disso agora, nós podemos ter essa atitude. A atitude de ter agora uma disciplina espiritual de oração e não abrir mão disso. Não abrirmos mão disso. A atitude de olhar agora para o outro e olhar com um olhar de misericórdia e colocar o nosso coração na miséria do outro. Nós podemos agir assim. Nós podemos também chamar a responsabilidade para a igreja e falar assim, isso é responsabilidade nossa, não é do governador, não é do presidente, não é do vereador, não é do prefeito, é responsabilidade da igreja de Cristo Jesus, é responsabilidade nossa. Mas as pessoas estão esperando que um presidente mude toda a situação naquilo que a igreja foi chamada para fazer. É responsabilidade nossa. E isso é capaz de fazer porque Cristo morreu por nós. Cristo morreu por você. Você não vai fazer para ser salvo, mas você vai fazer porque você é salvo em Cristo Jesus. Então, para refletirmos e praticarmos nessa noite, como você tem tratado a oração em sua vida? Como eu tenho tratado a oração na minha vida? Será que eu tenho tratado a oração somente para os momentos de dificuldade, de urgência, a hora que eu preciso de uma vitória, de uma bênção, atravessar o Mar Vermelho e assim se vai? Será que isso é somente por causa disso que eu oro? Ou será que eu oro no intuito de pegar o braço de Deus, torcer para trás e para Ele fazer a minha vontade? Oração não é para isso, mas a oração é para nos submetermos à vontade de Deus. E quanto mais eu me relaciono, quanto mais eu falo com Deus, quanto mais eu estreito o meu relacionamento com Deus, mais eu entendo que aquilo que eu quero não é bom para mim e que a vontade de Deus é melhor. Como nós temos tratado a nossa vida de oração? O que tem impedido, o que te impede de começar a orar individualmente em sua casa? O que te impede de orar? O sono, o tempo, Facebook, Instagram? Como disse John Piper, que as redes sociais só vai servir para provar para nós que nós tínhamos tempo. O que tem nos impedido de estreitarmos o nosso relacionamento com Deus? E nós temos as mais belas desculpas para dar sempre. Sempre. O que tem te impedido de orar coletivamente com sua igreja? Temos tempo para tudo. O que tem impedido?
Você tem assumido a sua responsabilidade de discípulo na sociedade? Você pode dizer, olhe para nós. Você tem assumido a sua responsabilidade no seu trabalho, no ambiente que você está? Você tem palavras de restauração, você tem palavras de consolo, você tem palavras de conforto, você tem palavras de Cristo para oferecer às pessoas? Ou nós estamos transferindo a nossa responsabilidade? Uma certa feita, Tomás de Aquino foi visitar a catedral que estava sendo construída. Chegou lá, o Papa disse, olha, nós não podemos dizer mais como Pedro disse, não tenho ouro e nem prata, porque nós temos demais. Tomás de Aquino virou para o Papa e disse, mas nós também não podemos dizer, levanta e anda, em nome de Jesus. Quais são as nossas palavras que temos dado? Terceiro, Deus está falando sempre através da história, das necessidades e das oportunidades. Esteja atento. Esteja atento. Perceba que Deus está falando através das necessidades das pessoas, através dos relacionamentos destruídos. Esta semana eu recebi uma mensagem e a pessoa me disse, pastor, eu não aguento mais, estou querendo tirar a minha vida. E ela anda no meio de uma multidão e ninguém está atento que Deus está falando através da necessidade dessa pessoa. Deus fala, irmãos. Deus fala através da necessidade do seu irmão que está do seu lado. Deus fala através da carência da sua igreja, da carência dos seus vizinhos. Carência física, carência emocional, carência espiritual. Deus fala. Mas para isso nós precisamos estar atentos. Eu quero orar com vocês nesta noite. E assim como eu, você que se sente que precisa melhorar nessas áreas, precisa buscar mais a Deus, se entregar a Deus. Você que sabe que precisa chamar a responsabilidade e muitas vezes nós não queremos. Você que sabe da carência dos outros e não atende. E assim como eu quero convidar você a deixar aos pés da cruz os nossos pecados. Nessa noite recebermos perdão e graça de Deus e mudarmos de atitude. Em nome de Jesus. O louvor pode subir? Vamos fechar os olhos? Deus, em nome de Jesus. Queremos, Senhor, nesta noite reconhecer, assumir os nossos pecados diante de Ti. Como nós temos nos comportado, Senhor. Como temos sido falho com o Senhor e com os outros. Deus, em nome de Jesus. Perdoa meus pecados, perdoa minhas falhas, minhas transgressões, Senhor. Em nome de Jesus. Deixamos aos pés da cruz nesta noite, Senhor, os nossos pecados, as nossas omissões, Senhor. E recebemos de Ti perdão e graça, através do Filho Jesus. Te agradecemos, Senhor. Se alguém, Senhor, ouviu nesta noite, Senhor, esta mensagem e foi tocada pelo Teu Espírito Santo, e está se rendendo a Ti nessa noite, em nome de Jesus, dê força a ela, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor continue abençoando a cada um.
Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus.